Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é E a Palavra se fez carne. O título da terça-feira, Servos que fazem a vida circular no corpo. E o versículo, Provérbios 13:17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado também por tua abundante graça e misericórdia, e todos os dias o Senhor derrama sobre nós. Hoje nós temos um trono cheio de graça, cheio de misericórdia, ao qual podemos recorrer para alcançar socorro, para alcançar o que nós precisamos, luz, amor, tudo que vem de ti. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, Senhor. Só tu és digno de toda adoração. Nesse dia, amado Senhor, nós te rogamos, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal, livra-nos das ciladas de Satanás. Não permita, Senhor, que sejamos enganados, que caiamos e nos distanciemos do Senhor. Pelo contrário, queremos cada vez mais receber a Tua palavra e, como servos fiéis, transmiti-la também a outros, pregando o Evangelho, cuidando dos irmãos, recebendo a Tua luz e transmitindo, refletindo tudo o que o Senhor tem nos dado. Esse é o desejo do nosso coração, ser útil ao Senhor cada vez mais, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós lemos revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui, irmãos, nesse versículo, mostra que o Senhor tem algo a revelar. E quando ele tem algo a revelar, veja, aqui fala, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Mas, note que o anjo não foi em cada servo, não é? O anjo enviado pelo Senhor notificou a João. João, naquela época, irmãos, era o único apóstolo ainda vivo. E era ele o canal que Deus usava da palavra profética. João, irmãos, era apenas um transmissor daquilo que o Senhor revelou a ele. Quando se fala da palavra profética, nós precisamos ter em mente isso. É como se você dissesse, olha, eu quero tomar um copo d'água. Você pede um copo d'água para uma pessoa. Quando você pede um copo d'água, você acha que a pessoa vai entender que você vai engolir a água com o copo? Fica muito claro que o objetivo é a água. O copo é só o recipiente. Então, a água é Cristo, quer dizer, a palavra é Cristo. O canal, aquele que está falando, entre aspas, o copo, é o recipiente, é o canal. Você não dá muita atenção ao copo, você dá atenção à água. É isso, irmãos. Então nós precisamos dar atenção a essa palavra que nós temos recebido do Senhor, independente de você olhar o copo e falar assim, esse copo eu não gosto, gosto mais daquele. Precisamos perceber, irmãos, a água fluindo. Precisamos perceber quando o Senhor está falando conosco. E aí nós temos a figura, nós já vimos em tempos anteriores, tempos atrás, a figura de Zacarias 4. Ali, irmãos, em Zacarias 4, há uma figura de duas oliveiras que tem dois raminhos vertendo azeite. E elas vertem o azeite para 2 bicos de ouro. Esses 2 bicos de ouro, eles, por sua vez, eles vertem o azeite que eles recebem das oliveiras para um recipiente. E desse recipiente, então, o azeite sai em 7 tubos para o candelabro. 1 tubo para cada lâmpada do candelabro. É fácil nós identificarmos o candelabro como a igreja, né? Isso está muito claro no Novo Testamento. Agora, nós precisamos perceber também o que são as outras coisas nas figuras. Então, por exemplo, se você pegar esse versículo de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é claro, fica muito claro que a oliveira diz respeito ao próprio Senhor Jesus.
Porque a palavra, que é espírito e vida, é o próprio Senhor Jesus. E a palavra ela sempre parte de Deus. E quando ela verte ali, ela verte primeiramente aquele bico de ouro. E esse bico de ouro aqui nesse versículo seria o apóstolo João. Desse bico de ouro, então, é vertido para o recipiente. E desse recipiente, aí sim o azeite vai para o candelabro. Esse recipiente representam aqueles servos que recebem a palavra e transmitem a palavra para que a igreja receba essa palavra e possa, de fato, brilhar. Esses servos que o versículo de Apocalipse fala. Veja, eu vou ler novamente. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, mostrar aos seus servos. Esses, por exemplo, veja, as 7 cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse, elas foram mandadas ao anjo de cada igreja. Essa palavra anjo, irmãos, ela em grego é mensageiro. Então, talvez você ache que é um anjo da guarda da igreja. Não existe isso. Ali, irmãos, é para o mensageiro. É para alguém que o Senhor detectou como fiel para retransmitir esse encargo para a igreja. Alguém que não vai mudar essa palavra por interesse próprio, ou por achar que a palavra é forte demais ou fraca demais, enfim. E esses mensageiros, eles são como estrelas na mão do Senhor. Por quê? Se você fizer a comparação, por exemplo, com um jogo de futebol, eles seriam o meio-campo. O meio-campo é o coração do time. Porque se você não tem um meio-campo bom e você tem um ataque, vamos supor, você tem um ataque bom, você tem uma defesa boa, você não tem um bom meio-campo. Então a bola não chega no meio-campo, no ataque, para que se faça o gol. E também a defesa vai ter mais dificuldade porque o meio-campo não vai conseguir reter as jogadas ali, fazer a defesa. Então a defesa ela fica exposta. Então, irmãos, lógico, é um exemplo muito simples, né? Mas é para você entender como esses servos eles são importantes na igreja para transmitir a palavra e ao mesmo tempo para ajudar os irmãos a praticarem a palavra, a ajudarem os irmãos, principalmente os que estão chegando, aqueles irmãos que ainda têm um talento, às vezes estão há muito tempo sem colocar em prática, sem servir. Então, há na igreja esses irmãos. Veja, Efésios 4, o que Paulo disse? Ele falou que o Senhor, o cabeça do corpo, ele concedeu homens dons à igreja. E aí ele cita apóstolos, ele cita profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que esses homens dons, eles aperfeiçoassem os demais irmãos, para que todos funcionassem. Entende? Então aí você vê essa figura de Zacarias 4 funcionando. Então sai o azeite, que é a própria palavra do Senhor, aí vem através de um canal que ele escolheu, vem para esse recipiente, que são servos nas igrejas, e esses servos, eles ajudam a toda essa palavra chegar com fidelidade e qualidade a todos os irmãos. Hoje é mais fácil nós termos acesso à palavra, mas naquela época, irmãos, era muito difícil. Então, precisava realmente, como o próprio Paulo falou a Timóteo, precisava de homens fiéis e idôneos para transmitir essa palavra com fidelidade. Por quê? Porque a palavra de Paulo, a palavra de João, de fato, irmãos, era a palavra de Deus. E eu repito, então eles estavam se fazendo... Não, é igual o copo de água. O importante é a água, a palavra é Cristo, é o que sai da boca de Deus. O copo é só o recipiente, pode ser um copo, uma caneca, enfim, é só o recipiente. Preste atenção na palavra. E a palavra de Deus, irmãos, ela precisa, como nós vimos semana passada, ela precisa circular na igreja. E como ela circula? Como ela flui? Ela flui quando nós falamos. Aí entra aquele trecho de Deuteronômio 6, quando nós vemos o Senhor falando, olha, você tem que falar a palavra na sua casa, a hora que você for dormir, ao se levantar.
E o que quer dizer isso? Quando nós fazemos a imersão, o que nós estamos fazendo? Estamos falando a palavra, fazendo a palavra circular, gravando ela na nossa mente, colocando ela no nosso coração. Aí nós falamos entre nós. E isso, irmãos, vai enchendo o corpo de vida. Porque o sangue ele vai passando para todas as regiões. E aí vai ter aqueles irmãos que talvez não estão entendendo muito bem a palavra, às vezes leram um trecho na Bíblia, não entenderam, vem a palavra profética e ali fica claro. Puxa, então é isso que o Senhor quer de mim. Isso, irmãos, faz com que então a palavra circule entre nós, todos nós sejamos alimentados, mas todos nós também podemos praticar, podemos entender aquilo que está sendo falado e praticar de maneira adequada, de uma maneira que agrada ao Senhor. Por isso é tão importante hoje, irmãos, nós sermos mensageiros fiéis, esses que aqui é comparado como o coração, que faz bombar a palavra, que no caso o sangue, para todo o corpo. Sempre vai haver, aí vamos, entre aspas, reduzir a igreja a uma comunidade local. Então, numa comunidade local, numa igreja, sempre vai haver aqueles que ficam mais afastados, que vão de vez em quando, que às vezes não ouvem a palavra, que têm pouco contato com a Bíblia. E esses irmãos precisam receber também o sangue, senão eles vão ficando cada vez mais distantes, apartados da comunhão com o corpo. E aí entram os mensageiros, que fazem também a palavra chegar até eles, apacentando, cuidando, levando, encorajando. Isso tudo, irmãos, não dá, por exemplo, para você esperar que João, vamos voltar ao exemplo do apóstolo João, não dá para você esperar que João faça isso. Imagina João tendo que fazer isso em cada igreja ali naquela época. É por isso que sai da oliveira para o bico de ouro, do bico de ouro sai para o recipiente. O recipiente são esses servos que vão fazer isso. Lembra do exemplo do meio campo? E aí do recipiente sai para toda a igreja, um tubo para cada lâmpada das 7 lâmpadas do candelabro. Então, querido irmão, querida irmã, que nós sejamos esses mensageiros fiéis. Você lembra das estrelas, né? Falamos da luz do quarto dia, falou-se bastante do sol e da lua, mas as estrelas, elas representam exatamente esses mensageiros. Muito bem, para finalizar, eu vou ler na página 44, o primeiro parágrafo, que diz assim: o que seria o coração que bombeia o sangue? A revelação de Jesus Cristo, que Deus quis mostrar a seus servos, foi notificada primeiramente a João, que a luz do capítulo 4 de Zacarias representa os 2 bicos de ouro que vertem azeite dourado. Esse azeite dourado, porém, não cai diretamente no candelabro, mas é derramado num vaso que representa os servos de Deus, seus mensageiros, os responsáveis por fazer com que o azeite seja derramado no candelabro, que é a igreja. Dessa maneira entendemos que o coração que faz com que o sangue circule no corpo diz respeito ao grupo de servos fiéis. Esse grupo fiel é o coração da igreja. Eles estão bombeando a vida, fazendo com que a palavra alcance todo o corpo. Você é um mensageiro? Está bombeando a palavra, fazendo-a circular entre os irmãos de sua cidade? Vamos fazer a palavra circular entre nós. Vamos levar vida a todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.